Existem lugares no interior do Brasil onde o tempo parece ter parado, onde o silêncio esconde gritos que ninguém mais ouve, onde cada árvore, cada estrada e cada casa guarda um segredo sombrio. Aqui no canal Memórias de um Assombrado, você vai conhecer os relatos mais assustadores já vividos por quem teve coragem de contar. Prepare-se para mergulhar no desconhecido, porque esses são os relatos sombrios do interior. Relato 1. A casa esquecida no fim da estrada de terra. Me chamo Daniel, moro em Passa Quatro, interior de Minas Gerais. Sempre fui curioso com essas histórias de assombração que o povo conta por aqui, mas nunca tinha levado nada disso muito a sério. Até o dia em que resolvi visitar a tal casa esquecida no fim da estrada de terra. Uma escolha que eu me arrependo até hoje. Tudo começou quando eu estava ajudando um amigo meu, o Clóvis, a organizar uns documentos da mãe dele, que tinha falecido fazia pouco tempo. Mexendo numa caixa velha, a gente encontrou umas fotos em preto e branco de uma casa antiga, no meio do mato. Clóvis comentou que aquela casa era da bisavó dele, mas que ninguém ia lá há décadas. Disse que a estrada que levava até ela ainda existia, mas que ninguém mais passava por lá, nem para caçar. Disseram que tinha um clima ruim, que era melhor deixar para lá. Foi aí que meu erro começou. A curiosidade falou mais alto. Convenci o Clóvis a ir comigo até essa casa. Só nós dois num sábado de manhã. Pegamos o carro e fomos até onde dava, depois seguimos a pé por uma estrada de terra esburacada que parecia esquecida pelo tempo. O mato era alto e o silêncio pesava no ar. Nem os passarinhos cantavam ali. Depois de quase 1 hora de caminhada, encontramos a tal casa. Era uma construção velha, de madeira escurecida, com telhado meio torto e janelas quebradas, mas mesmo abandonada tinha algo estranho. Parecia que alguém ainda morava ali. O mato ao redor estava batido, como se alguém passasse ali com frequência. E o portão da cerca de arame estava entreaberto, rangendo com o vento, mesmo sem força nenhuma batendo. Entramos. O ar dentro da casa era abafado, pesado. Tinha um cheiro de mofo, de coisa podre misturada com vela queimada. No chão, poeira e pegadas. Pegadas frescas, como se alguém tivesse passado por ali pouco antes da gente. Fomos andando devagar. A casa era grande, com cômodos cheios de móveis antigos cobertos com lençóis sujos. Em cima de uma cômoda, vi um porta-retrato com a foto de uma mulher com expressão triste. Ela parecia estar olhando diretamente para mim. Juro que por um instante senti como se os olhos dela tivessem piscado. Me arrepiei inteiro. Clóvis começou a tremer. Disse que reconhecia aquela mulher. Era a bisavó dele. Só que ela tinha morrido ali mesmo naquela casa de um jeito horrível, segundo diziam as histórias da família. A mulher enlouqueceu depois de perder os 3 filhos, um atrás do outro por doenças misteriosas. Contam que ela começou a fazer uns rituais, a conversar com o espelho, a deixar comida para os mortos na mesa da cozinha, e que um dia foi encontrada morta, de olhos abertos, sorrindo sozinha. Quando a gente chegou na cozinha da casa, eu paralisei. A mesa ainda estava posta. 3 pratos, 3 copos, como se alguém estivesse esperando companhia. E a comida, apodrecida, cheia de moscas, parecia ter sido servida naquele mesmo dia. A gente ouviu então o barulho de passos vindos do andar de cima, passos arrastados, e logo em seguida, o som de uma cadeira rangendo, como se alguém estivesse sentando bem devagar. Não pensamos 2 vezes. Corremos para fora da casa, sem olhar para trás. Mas enquanto corríamos pela trilha, juro que escutei uma voz fina, sussurrando meu nome. Daniel. Como ela sabia meu nome? Chegamos no carro e fomos embora. No caminho de volta, Clóvis ficou em silêncio o tempo todo. Quando chegamos na cidade, ele me disse que naquela noite sonhou com a bisavó. Ela estava sentada na cadeira da cozinha, sorrindo e batendo os dedos na mesa, como se estivesse esperando a próxima visita. Desde então, evitamos aquele lado do mato, e ninguém mais tocou no assunto da casa. Mas às vezes,
Quando o vento sopra do sul, a gente ainda escuta um som que vem de lá. Um sussurro, uma risada baixa, como se alguém estivesse esperando a gente voltar. Relato 2. A noiva da colina nas noites de lua cheia. Me chamo Lourdes, sou de Piranhas, no interior de Alagoas. Sempre morei por aqui e cresci ouvindo histórias antigas, daquelas que os mais velhos contam cochichando, como se fosse pecado repetir em voz alta. Mas uma delas sempre me deu calafrios, mesmo antes de eu entender direito. Era sobre a noiva da colina. Diziam que, em noites de lua cheia, uma mulher vestida de branco aparecia no alto da colina do sossego, olhando para o vilarejo como se estivesse esperando alguém. Ela ficava lá parada, imóvel, com o vestido balançando com o vento. Alguns garantiam que era só a luz da lua batendo nas pedras. Outros diziam que viram a noiva de perto e que ela chorava. E quando se aproximavam, ela sumia no ar. Eu nunca acreditei muito nisso, até o dia em que precisei subir naquela colina. Foi numa noite de lua cheia, como manda a história. Minha tia-avó havia falecido, e a gente teve que enterrar ela no pequeno cemitério rural que fica bem atrás da colina. Como choveu à tarde e só deu para fazer o enterro à noite, o padre, uns vizinhos e nossa família fomos juntos para lá. O clima já estava pesado pela morte, mas quando a gente começou a subir a trilha estreita da colina, o vento gelado que passou por mim parecia um aviso. Um arrepio subiu do calcanhar até a nuca. O enterro foi rápido, simples, como os do interior. Mas na volta, notei que a trilha estava mais escura que antes. A lua estava cheia e brilhante, mas algo parecia errado. Foi quando ouvi alguém soluçando. Parei e olhei para o alto da colina. Lá estava ela, uma mulher de branco, com um véu fino que balançava, mesmo sem vento. Os pés descalços, sujos de terra, e a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse me ouvindo. Meu primo João também viu. Ele até chamou os outros, mas quando todos olharam, ela já não estava mais lá. Disseram que era nossa imaginação, que estávamos nervosos pelo enterro. Mas naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando naquela figura parada, me encarando do alto da colina. Na semana seguinte resolvi perguntar sobre a história para Dona Edina, uma senhora que vive ali desde que nasceu. Ela me contou, com os olhos cheios de pesar, que a noiva era Maria das Dores, uma moça que foi deixada no altar nos anos 40. O noivo dela, um rapaz chamado Ernesto, fugiu com outra mulher no dia do casamento, e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Dizem que Maria das Dores subiu a colina com o vestido de noiva e ficou lá por horas, esperando ele voltar. Naquela mesma noite, ela foi encontrada morta no pé da colina, com o vestido rasgado e os olhos abertos, voltados para o céu. O povo disse que foi tristeza. Outros juram que ela foi empurrada por alguma coisa que não era desse mundo. Depois disso, começaram os relatos, sempre nas noites de lua cheia. Mas o pior ainda estava por vir. Cerca de um mês depois do enterro da minha tia-avó, João, meu primo, desapareceu. Ele foi visto pela última vez indo pescar no riozinho que passa atrás da colina. Nunca mais voltou. Procuraram por dias. Não acharam nada, só o boné dele preso num galho. A polícia achou que ele pode ter se afogado e o corpo levado pela correnteza. Mas eu sei. Eu vi o que ele viu naquela noite. E ele viu mais do que devia. Desde então, nunca mais pus os pés naquela colina. Mas nas noites de lua cheia, às vezes acordo com o som de choro ao longe, vindo de lá. Um som que começa baixo e depois vira um grito abafado, como de alguém caindo. Quem ainda tem coragem de olhar na direção do morro, jura que a noiva ainda aparece, esperando, chorando, e que quem olha por muito tempo acaba ouvindo o nome sendo chamado ao vento. Talvez ela ainda esteja procurando o Ernesto. Ou talvez só esteja tentando levar mais alguém com ela. Relato 3. A fazenda onde o tempo parou. Meu nome é Jonas. Moro em Caculé, interior da Bahia. Cresci em meio a roças, estradas de chão batido e histórias que arrepiavam até o mais valente.
Uma das que mais me intrigavam era sobre a fazenda Santo Amaro, abandonada desde os anos 60. Ninguém entrava lá, ninguém se aproximava. E quem tentava, ou não voltava, ou voltava diferente, calado, esquisito. Diziam que o tempo ali dentro não passava. Literalmente. O relógio parava, o sol parecia não se mover, e os sons da natureza ficavam estranhamente distantes, como se viessem de muito, muito longe. Claro que essa história ficou no meu ouvido como um desafio, e eu, teimoso como sou, acabei aceitando o convite de um amigo para dar uma olhadinha na tal fazenda. Foi numa manhã de domingo com o céu limpo e aquele calor seco que a gente já conhece por aqui. A fazenda ficava a uns 5 quilômetros do povoado, no meio de um matagal espesso. A entrada principal ainda tinha um arco de madeira podre com o nome entalhado: Santo Amaro, 1912. O portão estava caído e os trilhos da antiga porteira cobertos de mato alto. Logo que a gente passou do portão, tudo mudou. O calor abafado deu lugar a um frio estranho, mesmo com o sol brilhando no alto. Um silêncio pesado se instalou, daqueles que fazem o coração bater mais forte no peito. Olhei para o meu relógio. 9h42. A casa grande da fazenda estava de pé, apesar do abandono. As janelas estavam trancadas, mas a porta se abriu com um estalo, como se tivesse esperando alguém entrar. Por dentro, a fazenda parecia parada no tempo. Os móveis cobertos de poeira, mas intactos. Quadros tortos na parede, velas gastas. Um rádio de madeira antigo, com o botão de volume quebrado. Um cheiro de coisa velha, mas sem aquele mofo comum. Era diferente. Quase como o cheiro de cera queimada misturado com flores secas. A gente foi andando devagar. Eu tirei o celular do bolso para gravar um vídeo, mas a câmera não funcionava. A tela travou, ficou preta e depois desligou sozinha. Tentei ligar de novo e nada. Meu amigo olhou para o relógio e disse: "Ainda é 9h42? Eu olhei o meu. Também estava parado, mesma hora, mesma posição dos ponteiros. Comecei a ficar nervoso. O ar estava pesado. Os cômodos pareciam distorcidos. A gente passava por um corredor e dava num quarto. Depois passava por outro corredor e voltava para o mesmo quarto. Era como se a casa estivesse brincando com a gente. Então veio o som. Um tic-tac, forte, constante, como se tivesse um relógio de parede funcionando perfeitamente. A gente seguiu o som até um cômodo nos fundos. Era o escritório do antigo dono da fazenda, o coronel Nicanor. Um homem que desapareceu misteriosamente junto com a esposa e os 2 filhos no mesmo dia sem deixar rastro. O relógio que fazia o barulho estava lá, grande, redondo, com ponteiros dourados, mas estava sem pilha, parado. E mesmo assim, o som continuava alto, como se estivesse colado no nosso ouvido. De repente, tudo ficou escuro. A luz do sol que entrava pelas frestas sumiu, como se uma nuvem tivesse coberto o céu em segundos. O tic-tac virou um bater de portas. A casa inteira começou a ranger. Um sussurro começou a sair das paredes. Algo repetido, como uma frase em latim. E aí, vimos eles. No reflexo da vidraça do armário, havia 4 sombras atrás da gente. Um homem alto de chapéu, uma mulher de vestido longo e 2 crianças. Eles não se mexiam, mas sabiam que a gente estava ali. Corremos. O caminho para fora parecia mais longo do que quando entramos. A vegetação parecia querer nos prender, os galhos agarrando as roupas, o mato alto escondendo buracos. Quando finalmente saímos da propriedade e passamos pelo arco de madeira de novo, o calor voltou. Os sons da mata também. E os ponteiros do relógio no meu pulso se mexeram outra vez. Olhei as horas. 9h42. De novo. Mas o sol já estava bem mais alto no céu. Quando chegamos no povoado, o povo disse que a gente ficou fora por quase 4 horas. Depois desse dia, nunca mais pensei em voltar lá. E até hoje,
Toda vez que vejo um relógio parado às 9h42, eu lembro daquele som, daquele lugar e da sensação de que o tempo lá dentro ainda está esperando alguém para não deixar sair. Relato 4. O espírito do velho, Sinhuzinho da Serra. Meu nome é Antônia, sou de Inimutaba, interior de Minas Gerais. Aqui o tempo passa devagar. O povo vive de roça e as histórias são passadas na varanda, com café quente e bolo de fubá. Mas tem uma história que ninguém conta rindo. É a do velho Sinhuzinho, que morava no alto da Serra da Areia Branca. Dizem que ele era um homem de poucas palavras, bravo, cheio de manias e que morava sozinho num rancho afastado, sem vizinhos por perto. Reclamava de tudo, de barulho, de criança brincando, de gente passando perto. Quando alguém ousava subir a serra sem ser chamado, ele dava um jeito de botar para correr. E se fosse de noite, pior ainda. As luzes da casa dele acendiam sozinhas, mesmo quando não havia mais ninguém vivo por lá. Sinhozinho morreu em 1979 de causas naturais, segundo os registros. Mas desde o enterro, começaram as histórias. Primeiro, os caçadores noturnos diziam ver uma lamparina acesa dentro do rancho. Depois, gente começou a relatar gritos abafados vindo da serra, sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã. Na época eu tinha uns 17 anos e achava que era tudo exagero de povo velho, até o dia em que precisei atravessar a serra com meu pai, voltando de uma visita a uns parentes do outro lado. A noite nos pegou no meio do caminho e meu pai sugeriu cortar por dentro da trilha que passava perto do rancho do Sinhuzinho. Era o caminho mais curto. A primeira coisa estranha foi o cheiro, um fedor forte de coisa podre, misturado com enxofre. Meu pai parou na hora. Disse que era melhor contornar por fora, mesmo que levasse mais tempo. Mas eu insisti, achando que era só algum bicho morto. Mal sabíamos. Quando chegamos perto do rancho, a porta estava entreaberta. Um silêncio que fazia o coração disparar. A luz da lamparina acesa dentro da casa, balançando como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Mas o que mais me marcou foi o som de passos pesados no assoalho, mesmo sem ninguém ali. Meu pai me puxou pelo braço e disse pra gente andar rápido, sem olhar para trás. E eu obedeci. Mas não antes de ver algo. Uma figura parada na porta do rancho. Magro, muito magro, com a pele cinzenta e os olhos fundos escuros como poço. Vestia roupas antigas, puídas e segurava um pedaço de pau comprido. Não disse uma palavra, só ficou me olhando, como se soubesse meu nome, como se estivesse esperando justamente a mim. Quando a gente chegou em casa, minha mãe disse que estávamos pálidos como cera. Passamos mal a noite toda. Tive febre e pesadelos por semanas. Em todos, o velho aparecia me chamando para voltar e terminar o que ficou pendente. Anos depois, um primo meu resolveu acampar perto da serra com uns amigos, só por diversão, segundo ele. Era noite de lua nova. Silêncio total. No meio da madrugada, ele acordou com um barulho de passos ao redor da barraca. Achando que era bicho, saiu com a lanterna. Foi quando viu o mesmo homem parado ao longe, na trilha, olhando fixamente. E mesmo estando a uns 15 metros, ele ouviu a voz do velho dizendo com clareza: "Essa terra tem dono. Saia." Desde esse dia, meu primo tem um tremor na mão que nunca passou e nunca mais acampou. Hoje, a Serra da Areia Branca é evitada até pelos mais teimosos. A trilha que passa pelo rancho foi engolida pelo mato. E quem ousa subir diz que o velho ainda ronda o terreno como se estivesse vivo. Dizem que ele não gostava de gente e que até na morte continuou sendo dono do lugar. Relato 5. A menina do Poço da Várzea. Meu nome é Rosemary. Sou de Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte. Cresci numa comunidade chamada Várzea Comprida, lugar pequeno, tranquilo, mas cercado de histórias que davam calafrios. Uma das mais antigas e temidas é a da menina do poço.
Diziam que antigamente, muito antes de eu nascer, uma família morava numa casinha de barro próxima à várzea, isolada das outras. Eles tinham uma filha pequena, Clarinha, de uns 8 anos. Era uma menina alegre, mas vivia sempre sozinha, brincando com bonecas de pano perto do poço do sítio. Numa tarde de calor forte, Clarinha sumiu. Procuraram por toda parte, mato, trilhas, rio. Nada. No dia seguinte, encontraram um dos sapatinhos dela ao lado do poço. O pai desceu com uma corda amarrada na cintura, mas não achou nada lá embaixo, só água escura e parada. Mesmo assim, todo mundo acreditava que a menina tinha caído lá e se afogado. Depois disso, o sítio foi abandonado. O poço ficou tampado com tábuas e cercado por arame, mas ninguém ousava chegar perto. A primeira vez que eu ouvi falar da tal menina foi num final de tarde, sentada com minha avó na varanda. Ela me contou com aquela voz baixa, como se tivesse medo que a menina escutasse, e avisou: nunca vá perto daquele poço. Mesmo que escute choro, riso ou alguém chamando, não vá. Eu obedeci por muito tempo, mas como toda criança curiosa, acabei cedendo. Tinha uns 12 anos e fui colher goiaba com umas primas nos arredores da várzea. Me afastei um pouco e fui seguindo um caminho de barro seco até chegar numa parte mais escondida. E lá estava o poço. As tábuas ainda cobriam a boca dele, mas já velhas, rachadas. A cerca de arame estava caída e o mato alto mal deixava ver o chão. Fiquei olhando aquilo por uns segundos, quando escutei um sussurro baixinho que parecia vir lá de dentro. Rosimer. Meu sangue gelou. Era a minha voz, a minha própria voz chamando por mim. Dei 2 passos para trás com o coração acelerado quando ouvi de novo. Dessa vez, um chorinho, como de criança, baixinho, como se estivesse muito longe ou muito fundo. Mesmo com o medo, cheguei mais perto. Me agachei e olhei por uma das frestas entre as tábuas. Foi quando eu vi. Do fundo do poço, 2 olhos claros, bem abertos, me encaravam. Não havia corpo, só os olhos, parados, brilhando no escuro. Saí correndo sem olhar para trás. Não contei para ninguém naquele dia, nem mesmo para as minhas primas. Mas depois disso, ela começou a aparecer em sonho, sempre parada na beira do poço, com os cabelos longos, molhados e os olhos tristes. Às vezes sorria, outras vezes chorava, sempre dizendo a mesma frase: ainda tô aqui. Com o tempo, descobri que outras pessoas da região viam ou ouviam a mesma coisa, sempre perto do poço. Teve um rapaz que tentou arrancar as tábuas para ver o que tinha lá dentro, e no dia seguinte foi encontrado desacordado, com os pés molhados e lama até os joelhos. Ele não falava coisa com coisa, e desde então ficou meio perturbado, como se parte da mente dele tivesse ficado lá no fundo. Hoje o poço ainda está lá, quase engolido pelo mato. Mas dizem que em noites sem lua, dá para ver uma luzinha saindo de dentro dele, e que, se você chegar perto o suficiente, vai ouvir uma voz doce, de menina, te chamando pelo nome. E quando ela chama, é porque você também foi escolhido para ver os olhos dela. Relato 6. O noivo da cruz da Estrada Velha. Meu nome é Jailson. Sou de Itapecuru-Mirim, interior do Maranhão. Quando eu era jovem, meu avô me contava histórias antigas da nossa região, sempre com aquele tom sério, como quem já tinha visto coisa demais nesse mundo. Mas de todas que ouvi dele, nenhuma me marcou tanto quanto a do noivo da cruz da Estrada Velha. A estrada em questão já foi caminho principal que ligava o povoado de Itapera com o centro da cidade. Hoje está quase toda coberta pelo mato, usada mais por motoqueiro ou gente que corta caminho. Mas há muito tempo ela foi palco de uma tragédia. Contam que nos anos 60, um rapaz chamado Vicente ia se casar com a filha de um fazendeiro rico. Era um casamento muito esperado na região. Mas no dia da cerimônia, o carro que levava Vicente capotou na curva da Ladeira da Cruz, um trecho conhecido por ser perigoso. Morreram ele, o motorista
E o padrinho? O corpo do noivo foi enterrado ali mesmo, ao lado da estrada, com uma cruz branca marcando o local. Depois disso, começaram os avistamentos. Gente que passava a noite por ali dizia ver um homem vestido de terno claro, com flores na mão, parado à beira da estrada. Sempre sozinho, sempre olhando para o nada. Uma vez, um conhecido do meu avô, que fazia entrega de leite de madrugada, jurou que viu o tal homem acenando para ele. Achando que era um morador perdido, parou a carroça. Quando olhou para o lado, não havia ninguém. Meu avô mesmo passou por lá uma noite. Contava que viu o vulto de alguém andando pelo mato com passos firmes, mas sem fazer barulho nenhum. Disse que o homem sumiu ao se aproximar da cruz. O mais estranho era que, de tempos em tempos, a cruz amanhecia com flores frescas, mesmo sem ninguém cuidar, como se alguém ainda visitasse o túmulo, ou como se o próprio Vicente não tivesse aceitado o fim. Eu só fui ter meu próprio encontro anos depois, quando resolvi cortar caminho com minha bicicleta por aquela estrada. Era fim de tarde, o sol já sumindo atrás dos coqueiros. Quando cheguei perto da curva da cruz, o ar ficou mais frio, mesmo sendo verão. Foi aí que eu vi um homem parado ao lado da cruz, alto, magro, com um terno antigo, meio amarelado pelo tempo. Ele segurava um buquê de flores brancas murchas. Não me olhou, só ficou ali, parado, como quem espera alguém que nunca chega. O mais assustador foi quando pedalei mais rápido para passar e senti o cheiro de flor de defunto misturado com perfume barato. Aquilo grudou em mim. Voltei para casa tonto, enjoado, e passei a noite com febre. Sonhei que estava no altar, e um homem de terno sujo se aproximava com o rosto coberto por um véu de noiva. Quando levantou o véu, era o mesmo homem da estrada, com os olhos vazios e a boca costurada. Depois disso, evitei aquela estrada por muitos anos, mas ela continua lá, esquecida, escondida entre o mato e o silêncio. E dizem que nas noites de lua cheia, se você passar devagar por perto da cruz, ainda dá para ver o noivo esperando. Esperando por um casamento que nunca aconteceu, esperando por alguém que nunca chegou, ou pior, esperando por quem se aproxima demais. Relato 7. A sombra do beiral na casa de Taipa. Meu nome é Adalberto. Moro em Remanso, interior da Bahia. Vivi minha infância e boa parte da juventude numa fazendinha afastada, numa casa simples de taipa e telhado baixo. Era lugar pacato, cercado de mato, com o canto dos passarinhos e o cheiro forte de terra molhada quando chovia. Mas naquela casa também morava algo que não era desse mundo. Na primeira vez que ouvi falar da sombra do beiral, eu tinha uns 9 anos. Meu pai estava consertando uma goteira e comentou que tinha visto uma coisa se mexendo ali, entre a madeira e o telhado. Disse que parecia um bicho, mas que não fazia barulho nem tinha forma certa. Era só um negócio escuro que se arrastava de um canto ao outro. Com o tempo, começamos a notar que a casa fazia uns estalos estranhos à noite. Não era só madeira se acomodando. Eram passos no telhado, leves, quase como se alguém caminhasse de 4 lá em cima. Uma madrugada, acordei com um som de unhas arranhando o beiral bem em cima da janela do meu quarto. Espiei pela fresta da veneziana e juro por tudo que é mais sagrado. Vi uma forma preta, achatada, pendurada no beiral como um morcego gigante. Mas ela não tinha asas. Era só uma sombra com 2 olhos vermelhos que brilhavam sem refletir luz nenhuma. Gritei. E quando meu pai entrou no quarto já não havia mais nada. Ele disse que provavelmente era sonho, mas a expressão no rosto dele mostrava que ele também já tinha visto aquilo antes. Depois desse dia, as coisas pioraram. Toda noite, no mesmo horário, os passos voltavam. A sombra começou a se mover por dentro da casa, deslizando pelas paredes. Não era pessoa, não era animal. Era como se fosse a própria ausência de luz, uma coisa que escapava da lógica. Certa vez, meu irmão mais velho tentou seguir a sombra. Acordou de madrugada, pegou um lampião e ficou na sala esperando. Quando viu a coisa se formar no beiral, saiu atrás. 2 minutos depois,
ouvimos um grito vindo do curral. Corremos e encontramos ele caído no chão, com os olhos arregalados e a boca tremendo. Levou mais de uma semana para voltar a falar. E quando falou, foi só isso. Ela entra pela fresta da parede e fica esperando a gente dormir. Começamos a trancar tudo, a tapar cada buraco com barro, pano, madeira. Mas a sombra sempre encontrava um jeito. Era como se a casa tivesse sido feita para ela. Como se fosse o lugar onde ela nasceu ou foi deixada. No último mês, antes de nos mudarmos, minha mãe adoeceu. Ficava fraca, sem vontade de levantar. Dizia que sonhava toda noite com alguém sentado na cabeceira da cama, sussurrando em uma língua que ela não entendia. No último dia na casa, enquanto carregávamos os móveis num caminhão, olhei para trás e vi, lá no alto, bem no beiral da parede, a sombra esticada, como se estivesse deitada olhando a gente ir embora. Mudamos de lá e nunca mais voltamos. A casa ainda existe, abandonada. Dizem que ninguém consegue ficar muito tempo ali. Quem tenta, desiste na primeira semana. Os poucos que moraram lá depois contaram histórias parecidas, sempre sobre uma coisa escura, viva, que rasteja no alto das paredes e vigia pelo beiral. Eu sei o que vi, e sei que ela continua lá esperando. Na próxima estação seca, quando o barro rachar e o telhado chiar, ela vai aparecer de novo. Relato 8. O tambor que tocava sozinho na fazenda São Jerônimo. Me chamo Rosivaldo. Sou de Afonso Bezerra, interior do Rio Grande do Norte. Sou vaqueiro, criado no mato e acostumado com o silêncio das noites no sertão. Mas nem o silêncio me preparou para o que eu vivi na antiga fazenda São Jerônimo, um lugar que carrega mais histórias enterradas do que se pode imaginar. A fazenda, que hoje está abandonada, era conhecida nos arredores pelas festas de São João. Antigamente, o dono de lá contratava sanfoneiros, zabumbeiros e fazia o sertão inteiro dançar a noite toda. Mas numa dessas festas, na década de 80, o zabumbeiro, um homem chamado Cesário, teve um ataque fulminante e morreu tocando o tambor bem no meio da quadrilha. Dizem que caiu com os olhos abertos e a mão ainda batendo no couro do instrumento. Depois disso, a fazenda nunca mais foi a mesma. Anos depois, quando o lugar já estava abandonado, fui contratado por um fazendeiro para cuidar do gado solto nas terras próximas. Tive que montar acampamento ali por uma semana. Montei minha rede no antigo galpão onde eram feitas as festas. Estava tudo caindo aos pedaços, mas eu não sou de frescura. Na primeira noite ouvi o que parecia uma batida abafada, como um tambor distante. Achei que era só eco de algum animal batendo numa parede, mas a coisa voltou e nos dias seguintes o som ficou mais nítido. Sempre à mesma hora, 00:30 em ponto. Era o som do zabumba. Primeiro lento, depois mais firme, como se alguém ensaiasse uma batida de forró. Só que ali não tinha ninguém além de mim. Resolvi vigiar. Fiquei escondido num canto com a lamparina apagada. E vi. No meio do salão vazio, com o chão coberto de poeira, o tambor velho, esquecido num canto havia décadas, se moveu sozinho. Balançava como se alguém invisível estivesse tocando. E a batida era perfeita, ritmada, humana demais. Tentei ir embora no dia seguinte, mas o jumento empacou. Passei mais uma noite lá. Foi pior. Dessa vez, o som do tambor veio acompanhado de um canto rouco, como se alguém entoasse um aboio misturado com lamento. A lamparina tremia mesmo sem vento. E a temperatura ficou gelada, o que é estranho no meio do sertão. Acordei de madrugada com a sensação de alguém sentado perto da minha rede. Abri os olhos devagar e vi uma figura escura, curvada, com a mão sobre o tambor. A sombra olhava para mim. Não tinha rosto, só uma boca aberta demais, e os dedos batiam no couro do instrumento de forma lenta, como quem avisa: "Tô aqui." De manhã, quando o jumento resolveu andar, fui embora sem olhar para trás. Mas antes de sair, vi algo que me deixou arrepiado. O chão de terra onde o tambor costumava ficar
estava cheio de pegadas descalças, marcadas como se alguém tivesse dançado a noite toda ali sozinho. Dizem que o espírito do zabumbeiro nunca aceitou ter morrido no meio da festa, que ele aparece toda noite de São João e em outras datas aleatórias só para tocar seu tambor como se ainda estivesse animando o povo. Outros vaqueiros já ouviram também. Uns acham que é lenda, mas quem dormiu naquela fazenda sabe. O som do zabumba continua vivo, mesmo que quem o toque já esteja morto faz tempo. Relato 9. O menino de barro da Lagoa Seca. Meu nome é Aparecida. Moro em Piumhi, Minas Gerais. Durante muito tempo, ajudei minha avó nas orações e benzeções que ela fazia para as pessoas da roça. Era comum o povo vir atrás dela quando criança ficava doente, bicho sumia ou coisa ruim rondava a casa. Mas nenhum caso me marcou tanto quanto o da Lagoa Seca, onde conheci o tal menino de barro. Era um lugar isolado, de difícil acesso, onde restava só o barro rachado e árvores mortas ao redor de uma antiga lagoa que secou nos anos 60. Diziam que naquela região já houve quilombo e que muitos fugidos se escondiam por ali. Também contavam que um menino foi morto e enterrado na beira da lagoa por um fazendeiro cruel, depois de ser pego roubando mandioca. Numa noite, uma mulher apareceu desesperada na casa da minha avó. O filho dela, um menino de 7 anos, não dormia mais. Chorava o tempo todo, dizendo que o menino rachado aparecia toda noite na janela, com o corpo coberto de lama seca e olhos sem cor. A criança também começou a falar palavras estranhas e se recusava a comer. Minha avó aceitou ajudar. Fomos até a casa dela, e já na estrada de terra que levava à Lagoa Seca, o cavalo empacou. O ar estava parado. Sem bicho cantando, sem vento, só um silêncio pesado, do tipo que parece ter ouvido. Na casa, o ambiente era estranho. Cheiro forte de barro molhado, mesmo com tudo seco em volta. Na parede do quarto do menino, havia marcas de mãos sujas de terra, como se alguém tivesse passado lama ali durante a noite. Ficamos ali para orar. Minha avó colocou uma cruz de madeira debaixo do travesseiro do menino e começou a rezar. Foi quando o impossível aconteceu. A porta da casa bateu sozinha, o lampião apagou e ouvimos o som de passos leves no chão batido, como pés descalços andando devagar. Minha avó me puxou para o canto e me fez rezar em silêncio. A janela se abriu sem vento e do lado de fora, iluminado só pela luz da lua, apareceu ele. Um menino feito de barro rachado, magro, com os braços caídos, a cabeça levemente inclinada para o lado e os olhos ocos. Parecia triste, tão triste que eu senti aquilo dentro de mim, como se ele chorasse por dentro de cada um que olhava. Ele não falava, só ficou ali parado. E quando minha avó levantou a cruz e começou a gritar palavras que eu nunca tinha ouvido, ele se desfez como lama seca batendo no chão, virando pó e sumindo no ar. Na manhã seguinte, enterramos um pequeno boneco de barro que o menino doente havia feito, sem que ninguém ensinasse. O boneco tinha o mesmo rosto da criatura. Depois disso, a criança se curou, começou a brincar de novo, a dormir e nunca mais mencionou o tal menino rachado. Mas a lenda continua viva. Alguns moradores juram ver pegadas de barro seco nas trilhas da Lagoa Seca. Dizem que, às vezes, uma sombra pequena acompanha os caminhantes, sempre à distância, calada, observando. Talvez o espírito daquela criança ainda não tenha encontrado paz. Ou talvez ele só esteja procurando alguém para brincar. Relato 10. A voz na janela do casarão abandonado. Me chamo Arlindo, sou de São João do Cariri, na Paraíba. Desde menino, sempre fui curioso. Gostava de explorar os arredores da cidade, entrar em ruínas antigas e descobrir o que o povo dizia ser assombrado. Mas tem uma coisa que aprendi com o tempo. Tem porta que, se a gente abre, nunca mais consegue fechar. No alto de uma serra próxima daqui, tinha um casarão velho, do tempo dos coronéis. Diziam que ali morou um homem rico, casado com uma mulher muito mais nova. A moça
que ninguém sabia de onde veio, desapareceu do nada. O coronel contou que ela fugiu, mas o povo dizia que ela foi morta e enterrada nos fundos da casa. Desde então, o casarão ficou vazio. Todo mundo evitava passar por lá. Um dia, fui com 2 amigos pescar num açude que ficava perto dali. No caminho de volta, já de tardezinha, resolvemos passar perto do casarão, só por brincadeira. Estava tudo muito calmo, até que ouvimos uma voz de mulher. Era fraca, mas clara. Ela chamava: "Ei, me ajuda." Paramos na hora, olhamos para o casarão, e ali, na janela do 2º andar, vimos uma mão pálida, com os dedos compridos, se agarrando na madeira podre da janela. A voz voltou, mais forte: "Não me deixa aqui." Um dos meus amigos saiu correndo. O outro ficou paralisado e eu, não sei porquê, fui andando em direção à casa. A porta estava entreaberta. O cheiro lá dentro era de mofo, terra molhada e vela queimada. O chão rangia a cada passo, e a voz continuava chamando, me guiando pelos cômodos escuros. Subi a escada, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes. A voz vinha do último quarto do corredor. Quando cheguei perto, a porta se abriu sozinha. Lá dentro não havia nada, apenas uma cadeira de balanço e uma boneca antiga caída no chão. Então, a janela se abriu com força, e do nada, senti uma mão gelada no meu ombro. Me virei num susto, mas não tinha ninguém. Corri. Desci quase rolando as escadas, e só parei de correr quando cheguei em casa. Passei a noite com febre. Minha mãe rezava e jogava água benta, dizendo que alguma coisa tinha grudado em mim. Na manhã seguinte, minha irmã me contou que durante a madrugada ouviu alguém sussurrando no corredor da nossa casa. A mesma frase: "Não me deixa aqui." Depois daquele dia, nunca mais me aproximei do casarão, mas o pessoal da região ainda conta que quando o vento sopra da serra, dá para ouvir a voz de uma mulher chamando, pedindo ajuda, vindo da janela do 2º andar. Dizem que o corpo dela ainda está enterrado lá e que a alma só quer ser encontrada. Mas ninguém tem coragem de ir cavar, nem eu. Tem coisa que é melhor deixar onde está, principalmente as vozes que vêm de janelas vazias. Relato 11. O cavalo preto do pasto enfeitiçado. Meu nome é Geraldo, sou de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Desde menino trabalho com gado e aprendi a lidar com tudo que envolve o campo, o sol forte, a seca, as tempestades. Mas teve um pasto na minha vida que me marcou de um jeito que até hoje não consigo esquecer. E todo mundo da região fala dele com respeito e medo. Fica numa área afastada da fazenda. Um pedaço de terra que parecia esquecido pelo tempo. Tinha um velho pé de juazeiro no meio do pasto, enorme, retorcido, cheio de galhos secos que pareciam dedos estendidos para o céu. Quando eu era moleque, meus pais já diziam para evitar aquele lugar, que tinha coisa ruim lá. Eu nunca acreditei nessas histórias de assombração, até que uma sequência de acontecimentos me fez mudar de ideia. Tudo começou numa tarde quente de verão. Eu estava cuidando do gado e percebi que alguns bois estavam sumindo. Fui procurar perto daquele pasto esquecido e vi algo estranho. Pegadas grandes como de cavalo, mas com marcas diferentes, profundas, queimadas na terra seca. À noite, o silêncio da fazenda foi quebrado por um relincho forte, longo, que parecia vir de dentro da terra. Meus amigos disseram que era coisa da imaginação, mas eu não conseguia esquecer aquele som. Decidi passar uma noite sozinho lá no pasto, para descobrir o que estava acontecendo. Levei uma lanterna e um facão, porque sabia que precisava estar preparado. Quando o sol se pôs e a escuridão tomou conta, o pasto virou um mar de sombras. O cheiro mudou. Ficou pesado, úmido, com um cheiro de coisa podre misturado com terra molhada, como se a própria terra estivesse respirando. De repente ouvi os relinchos de novo, só que mais perto. Meus olhos tentavam achar alguma coisa na escuridão. Foi quando vi a mancha preta se movendo entre a vegetação.
Era o cavalo. Um animal enorme, completamente negro, com os olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Eu congelei. Ele veio até mim devagar, os cascos afundando na terra seca. Estendi a mão, mais por impulso do que coragem, e quando ele encostou o focinho, senti um frio cortante que atravessou meu braço até os ossos. O cavalo me olhou fixamente e soltou um relincho que parecia um grito de dor, um som que arrepiava a alma. A sensação era que ele estava pedindo ajuda, mas também que trazia consigo uma maldição. Na manhã seguinte, fui ver o que tinha acontecido com o gado. Para meu choque, todos os bois estavam mortos, estendidos no chão, com marcas de cascos queimados em volta, como se tivessem sido pisoteados por algo muito quente. Procurei um benzedeiro da região, um homem sábio que conhecia essas histórias antigas. Ele me contou que aquele cavalo preto era um espírito vingativo, preso ali por uma maldição antiga ligada ao juazeiro, uma árvore sagrada, mas que, no passado, foi palco de brigas e injustiças. O espírito do cavalo, segundo ele, era a alma de um homem que sofreu uma morte violenta e se transformou naquele animal para proteger o pasto de invasores, mas que também trazia azar e morte para quem ousasse se aproximar. Desde então, nunca mais pisei naquele pasto, e sempre que passo perto sinto um arrepio e ouço o relincho distante do cavalo preto como um aviso. Aqui não é lugar pra gente. Relato 12. A Casa das Flores Murchas. Me chamo Rita, sou de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Cresci na casa dos meus avós, uma casinha simples de madeira, mas cheia de vida e carinho. Meus avós eram pessoas boas, humildes, daquelas que sabiam o nome de todo mundo na cidade, que deixavam o portão aberto o dia inteiro e sempre tinham café fresco no fogão. Do lado da nossa casa tinha um terreno grande, que antes era parte do quintal de uma construção antiga que já tinha desabado. Meu avô limpou aquele espaço e minha avó, apaixonada por flores, começou a plantar por lá. Rosa, margarida, lírio, dália. O lugar ficou cheio de cores, um pedacinho de jardim que fazia inveja até na praça da igreja. Mas tinha uma parte naquele terreno, bem nos fundos, perto de uma cerca caída, onde nada crescia. A terra era seca, sem vida. Minha avó jogava água, adubo, trocava o solo, rezava. Mas as flores murchavam antes mesmo de abrir. A gente brincava que aquele pedaço do terreno era amaldiçoado, mas no fundo eu sempre senti que tinha algo errado ali. Um dia, eu devia ter uns 8 anos, estava brincando sozinha no quintal perto da hora do pôr do sol. Foi quando vi uma figura que nunca mais saiu da minha cabeça. Uma mulher, vestida toda de preto, com um véu cobrindo o rosto. Ela andava devagar, como se deslizasse sobre o chão, indo direto para aquele canto onde nada florescia. Ela se abaixou diante da terra seca e ficou ali, imóvel. Eu fiquei paralisada. O ar ficou pesado e um cheiro forte de flores podres me fez tapar o nariz. Quando pisquei, ela não estava mais lá. Sumiu como fumaça. Naquela noite não consegui dormir. Escutava sussurros na janela, como se alguém me chamasse pelo nome, com voz fraca, chorosa. Minha avó veio até o quarto e me benzeu. Disse que era só um pesadelo. Mas os sussurros voltaram, toda a noite, às vezes com mais força, às vezes mais perto. Nos dias seguintes, as flores saudáveis começaram a murchar. Primeiro as margaridas, depois as roseiras. Elas escureciam de um jeito estranho, como se apodrecessem de dentro para fora. Até o cheiro do jardim mudou. Ficou azedo, quase insuportável. Começamos a ouvir barulhos no quintal durante a madrugada. Passos leves, como se alguém descalço andasse entre as plantas. Meu avô chegou a sair com o lampião na mão para ver se era algum bicho, mas nunca viu nada. Só marcas fundas no chão seco, como se alguém tivesse se ajoelhado ali por muito tempo. Foi só quando minha avó resolveu conversar com a vizinha mais antiga da rua que soubemos a história do terreno ao lado.
A tal casa que existia ali antes foi de uma mulher chamada Antônia, que morava sozinha e era conhecida por seu jardim. Diziam que ela falava com as flores, cuidava delas como se fossem filhos. Mas a mulher começou a adoecer e, mesmo assim, se recusava a sair de casa. Um dia, encontraram ela morta no meio das plantas, agarrada a um vaso seco, com o rosto coberto por um véu preto de luto. Ninguém quis mais aquela terra. A casa caiu com o tempo, e a vizinha jurava que o espírito de Antônia ainda rondava o lugar, cuidando das flores que nunca mais floresceram. Minha avó, que nunca foi mulher de acreditar em assombração, mandou benzer o terreno e cercou a parte onde a mulher tinha sido vista. Parou de plantar ali e deixou o mato crescer. Disse que algumas dores não se curam com flores e que tem tristeza que fica presa na terra. Hoje, tantos anos depois, a casa dos meus avós ainda existe, mas está vazia. Volto lá às vezes, sento no banco da varanda e olho para o antigo jardim. As flores cresceram em toda parte, menos naquele canto. Continua seco, sombrio, com cheiro de flor morta. E às vezes, só às vezes, vejo a sombra de uma mulher de véu preto parada ali, em silêncio. E aí, você teria coragem de passar uma noite nesse lugar? Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que achou desse relato. E se você já viveu algo parecido, compartilhe com a gente. Seu relato pode aparecer em um próximo vídeo aqui do canal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no Memórias de um Assombrado e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos relatos sombrios no canal. A próxima história pode ser ainda mais assustadora do que essa. Até o próximo vídeo.